Por que ler? Por que ler? Hoje em dia, como nós estamos falando desde o começo, há um certo fetiche em vida intelectual, com todas as aspas possíveis, certo? Há pessoas que fazem aniversário de comemoração, né, de 20 anos de vida intelectual. Que merda é essa? Entendeu? Então tornou-se uma espécie de fetiche, uma espécie de marketing. Você vê hoje todo mundo, a direita brasileira está passando por uma fase terrível. Por quê? Criou-se na direita brasileira uma bolha da mesma forma que havia na esquerda. A esquerda sempre falou para os seus pares. Eu falo isso com o risco de estar fazendo isso nesse momento, né? Está apenas falando para os iguais, falando para os pares. Espero que não, né? Eu realmente quero que outras pessoas venham a ver esse programa e, por que não, criticar, questionar o que nós estamos falando aqui e trazer um outro ponto de vista do mesmo nível, obviamente, né? Não com xingamento, nem com nada disso, nem com ofensa, nada disso. Mas esse é um debate sério, né? Um debate sério. Eu ia te perguntar, Campos, por quê? Criou-se esse fetiche, a direita tem falado para uma bolha, certo? Se você pegar o livro do Ronald Robson, cadê? Tá aqui em algum lugar. Esse aqui, ó. Contra a Vida Intelectual, do Ronald Robson, ou Uma Iniciação à Cultura. O pessoal começou a falar desse livro porque é um livro polêmico, certo? Em alguns pontos do livro, o Ronald cita alguns figurões da direita brasileira, do marketing digital brasileiro. Salvo engano, ele cita o Ítalo Marcílio, Ícaro de Carvalho, o carinha lá do Formação do Imaginário, que é o Melk, né, do Formação do Imaginário. Só que o livro não é só isso, né? É citado em nota de rodapé ou de passagem. O livro não é sobre isso. O livro não é apenas polêmica gratuita. Infelizmente, o livro recebeu uma certa atenção no YouTube brasileiro, na direita, por causa disso. Mas o livro não é só isso. E se nós tivermos a oportunidade, eu espero que nós tenhamos, de trazer o Ronald aqui para conversar mais sobre esse livro, a gente fará, né? Até porque o assunto aqui não é esse. Mas, só fechando esse parêntese, nesse livro aqui o Ronald diz o que é cultura. O que é cultura, por que, que você deve estudar, por que, que você deve ampliar o teu horizonte de consciência, por assim dizer, e por que, que você deve abandonar esse feitiço por uma vida intelectual que não leva a lugar nenhum. Hoje todo mundo virou comentador, Campos. Todo mundo, nós falávamos no começo, né, que todo mundo virou comentador político e infelizmente na direita todo mundo virou Isso acontecia intelectual. na Grécia também. Todo mundo virou Havia muito intelectual. sofista na Grécia, entendeu? Pois é. Sócrates se levanta contra isso. Com o agravante de que os sofistas estavam no nível muito acima, Ah, lógico. infinita, o Gorgia estava no nível infinitamente Lógico. acima do que a gente vê hoje Lógico. por aí, né? Mas produzia muito desastre. Claro, Muitos claro, alunos. sem sombra de dúvidas. Eu me lembro que no final do diálogo lá do sofista, qual é a conclusão que se chega lá? Eles vão discutir a questão do conhecimento e não conhecimento. Né? O que é o conhecimento? Eles vão discutir lá no sofista. Perdão, vão discutir o que é o sofista. O que é o sofista? É especialista, não é? Conhecedor, não é do assunto, enfim. Uhum. Aí no final, qual é a conclusão que eles vão chegar do diálogo? Bom, penso que o sofista é aquele que pensa ter o conhecimento, não obstante, tem apenas a opinião. Ou seja, A doxa, né? é só a doxa. Então o sofista pensa que conhece, pensa que sabe das coisas, mas na verdade só tem opiniões sobre ela. Então no mundo digital acontece muito isso. Acontece muito isso. Então as pessoas comentam, mas é tudo um reino de opiniões. Então a opinião realmente séria e verdadeira tem que passar pelo crivo do método. Pelo crivo do método. O padre Gratry, Alphonse Gratry, no livro Regras para a Direção, Conselhos para a Direção de Espírito, ele dá logo um conselho de saída, Max. Uhum. Olha, ele cita um ditado romano que diz: corrompere corrompe século vocabitur, que é corromper e ser corrompido é o que chamamos século. Ou seja, qual é a função do século? O século aí é a moda, é o dia a dia. O É falatório aquilo que está isso. rolando, entre É o aspas. que nós podemos chamar de legião, como chamam as escrituras. Então, o que é o século? O século é aquilo que está na moda. Então, o padre Gratry, ele chama a atenção, olha, isso apenas corrompe. Se quiseres de fato ser alguém capaz de opinar, ergue-te
acima da moda. Ou seja, ascende para além do século e olha de cima. Ou seja, observar e tecer comentários contundentes mediante conhecimento implica dizer que você tem que estar acima do século, Max. Por quê? Porque aquele que julga tem que estar acima da coisa julgada. Se você está no século, Santo Agostinho diz se isso, você né? está na moda, você está na turba. O próprio Nato Freud diz isso na Imaginação Educada. Sai da turba. A turba é um lugar de perturbação. Na turba não há inteligência. E a turba, repito aqui, existe tanto na direita quanto na esquerda. Em todo lugar. Olavo já dizia, o imbecil coletivo da direita é tão pernicioso quanto o imbecil coletivo da esquerda. O que a gente está É a falando mesma aqui coisa. serve tanto para a direita, para a Tanto pra esquerda, direita para quanto pra comunista, para Nós muçulmano. não estamos fazendo um discurso político Não, aqui. para muçulmano, serve para tudo. Ou Para seja, católico, ateu, para o tudo. Baltazar Gracian diz isso. Ou seja, é a cultura que civiliza o indivíduo. Tá? É ela que faz com que ele deixe de ser bárbaro. Então, sem cultura, a gente retorna para o estado de barbárie. E é para isso que você lê. Então, isso E aí eu independe se é de direita ou se é respondo de esquerda. isso. E aí eu respondo a pergunta, né? Tu também já estás respondendo. Por que se lê, certo? Eu falava desse fetiche, né? Que o Ronald comentou muito bem aqui no Contra a Vida Intelectual, livraço, Campos. Que também é um convite à sinceridade, a uma vida sincera, que eu acho que está na base da vida intelectual, né? Na verdade, você não pode ter uma vida intelectual genuína. Esse termo já é esquisito, né? Vida intelectual. O que é uma vida intelectual, né? Você tem que ter a vida comum, você tem que viver, né? Se você conseguir viver, já tá bom. Né? É isso que você tem que fazer, viver, certo? Se você não liga para essas coisas que nós estamos falando aqui, metafísica, cultura, será que você vive ou você sobrevive, né? Há uma diferença. Vida tem que ter um projeto, não é isso? E hoje o que nós mais vemos são pessoas que não têm projeto algum, não sabem para onde querem ir, não sabem onde querem chegar, vivem um dia de cada vez, né? Deixa a vida me levar, né? Como cantava o Zeca Pagodinho. Como uma folha seca, né? Ou um barquinho no meio do mar, né? Para lá e para cá. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e inscrever-se no canal para mais conteúdos sobre livros e cultura. Ative o sininho para receber notificações das nossas próximas discussões e resenhas e considere se tornar um membro do canal para ter acesso exclusivo a conteúdos especiais e participar das nossas discussões literárias. Nos vemos no próximo vídeo.